Olá pessoal, meu nome é Plácido, sou professor de inglês e na aula de hoje nós vamos falar sobre estratégias de leitura. Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com estratégias de leitura, é a nossa aula 1. E vamos falar um pouco sobre os textos de língua inglesa na prova do Enem. Como trabalhar esses textos, como ter um ótimo desempenho na interpretação desse texto. Se você observar, eu falei interpretação textual. A maioria dos alunos, eles confundem interpretação com tradução. Tradução é uma coisa, interpretação é outra. Para que você possa traduzir um texto, você vai pegar palavra por palavra, você vai pegar frase por frase e transcrevê-la na sua língua, no caso, no português. Quando falamos de interpretação, a coisa muda. Você vai pegar a ideia geral do texto, você vai pegar uma ideia específica do texto. O seu objetivo é responder aquela questão proposta. Muitas coisas são discutidas. Geralmente o pessoal pergunta, como é que eu vou fazer na prova? Como é que eu vou ter um melhor desempenho na prova, ganhar tempo na prova, visto que os textos às vezes são longos? Bom, temos algumas coisas a nosso favor. Uma delas é que as questões elas vão estar em português, ou seja, na nossa língua, o que facilita a nossa compreensão. Nós vamos pegar essas questões que estão em português como um ponto principal para começar a interpretação do texto. E aí sim, nós vamos ao texto para poder ter uma noção do que o texto está falando e assim responder a questão. Nós desenvolvemos 5 passos interessantes para que você possa ter um bom desempenho na prova do Enem. Vamos a eles. Essas estratégias de leitura, nós vamos observar aqui as 5 orientações. A primeira dela, leia as questões antes de ir ao texto. Olha só, vou repetir isso. Leia as questões antes de ir ao texto, pois assim você terá uma ideia do assunto geral abordado no texto, visto que as questões estão em português, facilitando assim a sua compreensão do texto ao iniciar a leitura do mesmo, ok? Então observem que foi dito que começa pela pergunta. Essa é a chave. A maioria dos alunos, eles tentam entender o texto. E vamos pensar o seguinte, você pega a prova, vai ler o texto e você tem um título cujas palavras você desconhece. Você tem um primeiro parágrafo onde a maioria das palavras são novas para você. E aí? Nesse caso, você vai sentir uma dificuldade maior ainda de interpretar o texto. Se você faz, através da dica 1, a leitura primeiro da questão para depois ir ao texto, você certamente vai saber qual é o tema abordado no texto. Vamos observar. Pegaremos como exemplo algumas questões aleatórias. Vamos imaginar que a primeira questão lá pergunte em que ano faleceu o piloto Ayrton Senna da Silva. Ou pergunte qual era a equipe que o piloto Ayrton Senna da Silva corria. Ou pergunte qual era o nome da fundação criada ou que já existia após a morte do piloto Ayrton Senna da Silva. Pergunto eu, qual é o tema do texto citado? Ayrton Senna. Ué, Plácido, mas você não falou nada do texto, você só leu as questões. E como é que você sabe que o texto vai falar sobre Ayrton Senna? Bom, estamos falando de interpretação textual, ou seja, a questão ela vai ter que estar ligada ao tema do texto, não tem como ser diferente. Daí porque, fazendo a leitura das questões, você vai ganhar tempo e conseguir responder a questão de uma forma tranquila, de uma forma relaxada. Essa é a dica 1, então não esquece. Primeira coisa, eu vou ler as questões. São 5 orientações, vamos para 2. O que é que nós temos na 2? Observe as evidências tipográficas. Nome estranho, evidência tipográfica. O que é que significa isso, Plácido? Títulos, gráficos, símbolos, tabelas, ilustrações, etc. Elas são de grande importância para o processo de inferência. Ok, temos 2 palavras aí que são estranhas. Processo de inferência e evidências tipográficas. Evidências tipográficas, como nós vimos no slide, são todas as dicas que estão no texto. Os textos do Enem geralmente vêm acompanhados de uma imagem. Essa imagem vai ajudar você. Se eu tenho título no texto, eu vou observar o título. Se eu tenho datas, tabelas, gráficos,
ilustrações, tudo isso vai me ajudar no processo de inferência do texto. E o que vem a ser processo de inferência? É um processo de adivinhação. Ou seja, eu vou começar a predizer, eu vou começar a interpretar o texto, a saber o que é que o texto está passando para mim. Ok? Essas dicas são importantíssimas e nós vamos ver que elas são a base para que você possa ganhar tempo e responder a questão de uma forma correta. Então vamos relembrar. Primeira coisa, eu vou ler as questões. Segunda coisa, eu vou observar o quê? As evidências tipográficas, título, subtítulo, tudo que me chama a atenção no texto. Vamos para 3? O que é que nós temos na dica 3? Identifique as palavras cognatas, ou seja, palavras parecidas com o português. Elas certamente facilitarão a compreensão do texto. Ok. Palavras cognatas, mais uma coisinha nova aí. O que são palavras cognatas? Palavras parecidas com o português. Explica melhor isso, Plácido. Olha, quando eu estou lendo um texto e o texto fala lá intelligent, inteligente, chocolate, chocolate, radio, rádio. Então são palavras que são semelhantes à língua portuguesa. Aquela palavra que quando eu leio, eu já associo ela ao português. Essas palavras são chamadas de palavras cognatas. E isso vai ajudar muito na compreensão do texto, porque eu vou ter ali uma gama de palavras parecidas com o português. Então a interpretação ela vai se tornar bem mais fácil, ok? Então vamos lá. Primeiro eu leio as questões, depois eu observo as evidências tipográficas, ou seja, tudo que me chama a atenção no texto, título, subtítulo, gravuras, gráficos, ilustrações. E depois eu faço o quê? Observo as palavras cognatas, ou seja, as palavras parecidas com o português. Dica 4, vamos lá. Na dica 4, eu tenho identifique as palavras conhecidas, aquelas que você aprendeu através de outras leituras em inglês, através de jogos ou até mesmo no seu dia a dia. Essas também serão de grande valia para a interpretação do texto, ok? Palavras conhecidas, o próprio nome já diz, são as palavras que eu conheço. Ué, e de onde eu vou tirar essas palavras? O nosso dia a dia está cheio delas. Nós temos lá o self-service, que é o autosserviço, o restaurante que eu vou comer. Nós temos o outdoor, que é essa propaganda que nós temos aí na rua. Nós temos um monte de palavras que já fazem parte do nosso dia a dia. Além disso, os próprios textos trabalhados em sala, eles vão servir de banco de vocabulário para você. Todas as palavras que nós aprendemos lá no ensino fundamental, o próprio ensino médio, essas palavras vão fazer parte do nosso vocabulário e elas vão ser de grande valia para a interpretação do texto, porque eu vou ter ali interpretação da ideia geral. Então, uma palavra ou outra que eu desconhecer, ela pode passar despercebida. Aquelas que eu já sei, que eu já conheço, juntando com as palavras cognatas, que são as palavras parecidas com o português, vão me ajudar na compreensão do texto. Ok? Então nós já temos aí as dicas chegando pertinho da quinta dica. E aí, o que é que está faltando agora? Bom, eu já comecei pelas questões que é interessante fazer isso. Eu já fui para as evidências tipográficas. Depois eu fui para as palavras cognatas. Depois eu fui para as palavras conhecidas. E o que é que falta? O óbvio, né? Vamos para a dica 5. A dica 5 diz o seguinte: responda as questões de acordo com o texto. Às vezes, o seu conhecimento prévio do assunto abordado no texto pode ajudar, mas sempre devemos checar essa informação no texto antes de marcar a alternativa a qual julgamos correta. Bom, a quinta dica é responder a questão. Você deve estar se perguntando, que óbvio, né? Lógico que eu vou ter que responder a questão, mas o problema é esse. Alguns alunos, eles observam o texto e veem que o tema abordado ali é algo do conhecimento deles. E eles fazem, eu já li isso no jornal, eu já vi isso na TV, isso aí faz parte do meu dia a dia. Então fica fácil, eu vou lá marcar a alternativa C, por exemplo, a alternativa A, por exemplo, porque está sumarizando aquilo que eu entendo do texto. Cuidado,
Você vai ter que fazer a interpretação textual, responder de acordo com o que o texto diz, não de acordo com o que você sabe. Lógico, o seu conhecimento do assunto vai lhe ajudar muito na resolução das questões. Porém, você tem que responder de acordo com o texto. Tranquilo até aqui? Bom, então vamos fazer uma revisão rápida das 5 orientações. Primeiro, ler as questões, depois vamos observar as evidências tipográficas, depois as palavras cognatas parecidas com o português, depois as palavras conhecidas e, por fim, responder de acordo com o texto. Tranquilo? Essas 5 orientações nós vamos ficar repetindo o tempo todo no decorrer das nossas aulas, porque elas são de fundamental importância para que você possa ter um sucesso aí na prova de inglês do Enem. Vamos colocar a mão na massa? Vamos observar uma questão? Olha só, essa questão está no material de vocês, é a questão 1, ela foi abordada no Enem 2012. E aí você diz, Plácido, cadê o texto? Bom, o texto eu vou olhar depois, porque segundo as orientações que nós vimos, a primeira das orientações é ler as questões. Então vamos lá. Questão 1, Enem 2012. Acompanha aí no teu material. J.K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras, adaptados para o cinema. Esse texto, que aborda a trajetória da escritora britânica, tem por objetivo, letra A. Aqui é onde está o grande problema. A maioria dos alunos, ele lê a questão até aqui, objetivo, e aí vai tentar correr para o texto. Quando eu falo leia a questão, é a questão por completa. Então vamos lá, eu tenho que ler enunciado mais alternativas. Letra A. Informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o público adulto. Será que é isso que está no texto? B. Divulgar a publicação do romance por J.K. Rowling inteiramente para adultos. C. Promover a nova editora que irá publicar os próximos livros de J.K. Rowling. Letra D. Informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. Letra E. Anunciar o novo livro da série Harry Potter publicado por editora diferente. Beleza? Olha só, quando eu faço a leitura da questão, algumas alternativas já me chamam a atenção. Eu já começo a observar, eu acredito que essa alternativa seja correta. Essa alternativa está absurda, eu já posso eliminá-la. Lembra do que a maioria dos alunos faz? Quando está respondendo, ele coloca um pontinho ao lado, diz eu acho que é essa, eu acho que é essa. Isso é bacana de fazer. Observa a questão, observa as alternativas e aí sim, você recorre ao texto para poder ver se aquela alternativa que você deixou a bolinha do lado está correta ou não. Ok? Fazer isso é bacana, é importante. Mas lembra, começa sempre da questão. Por quê? Vamos observar agora o texto. Vamos lá. O texto da J.K. Rowling está aí para vocês. É um texto pequeno, mas observa que é um texto que tem muita palavra que para mim parece difícil. Para mim que eu digo aluno, né? Está lá tendo dificuldade, mas vamos para as dicas. Lê as questões antes de ler o texto, eu já li. Aí depois eu vou observar o quê? As palavras cognatas, não é isso? Não, eu vou observar as figuras, as datas. Não corre logo para o texto. O aluno já pensa, eu vou pegar o texto e vou logo para as palavras. Mas a dica 2 diz para você observar as evidências tipográficas, ou seja, tudo que te chama a atenção no texto. Vamos imaginar que eu não conhecesse a J.K. Rowling. Eu já começo a observar aqui a foto dela e percebo que há uma relação do título com a figura. E logo abaixo ela fala autor ou autora, no caso, J.K. Rowling. Announced, parece que anunciou. Então eu vou observar que o texto ele está recheado de palavras cognatas, palavras parecidas com o português. Eu tenho aqui o autor, tá? Eu tenho announced, tem plans, que parece com planos, tá? E além de ter as palavras cognatas, eu vou ter palavras conhecidas.
Eu sei que books, aqui ó, na linha 3 aqui no slide, book significa livro. Então eu já sei que eu vou ter um monte de palavra cognata e um monte de palavra conhecida. Ele quer saber na questão qual é o objetivo do texto, tá? Se a gente parar para pensar, o que é que acontece quando eu coloco um título no texto? Ele tem que resumir toda a ideia do texto. Quem já teve a aula de redação e observou lá as palavras da professora de redação, ela diz que uma boa redação tem que ter um título que resuma toda a informação escrita na redação. Então, como aqui é uma redação, né, está redigido o texto, eu vou ter que observar que o título, tá, ele está de acordo com o que está sendo dito no texto. Aí vamos lá. No título eu tenho J.K. Rowling to pen first novel for adults. J.K. Rowling, que é a autora. Pen. Pen eu conheço como caneta. First é primeiro. Novel é novela? Não. Novel é romance. É um falso cognato, mas nós iremos estudar isso mais à frente. For adults. Então, J.K. Rowling vai escrever o primeiro romance para adultos. Pronto, galerinha. Aqui eu já tenho a resposta da questão. E se eu for ler o restante do texto e observar as palavras cognatas, as palavras conhecidas, eu vou chegar a essa mesma ideia de que a autora de Harry Potter agora vai escrever o primeiro romance para adultos. Eu vou voltar ao slide aqui, vocês vão observar que na questão eu tenho essa informação. Olha só, informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. Está lá na letra D. Então, a alternativa correta vai ser a letra D. Eu vou lá e marco letra D como alternativa correta. Lógico que no texto, eu vou ter essa informação em todo o texto, mas o título já está me ajudando. Ok, galerinha? Bom, nós observamos que dessa forma nós ganhamos tempo. Lógico que eu não abordei todo o texto aqui, não fiz o destaque das palavras cognatas, das palavras conhecidas, mas nós iremos ver isso em outras aulas. Essa aula foi para mostrar para você, aluno, que é muito simples interpretar um texto em língua inglesa. Basta você seguir essas 5 orientações e aí sim você vai ter êxito na prova do Enem. Essa questão caiu no Enem. E quem foi esperto observou as evidências tipográficas, ou seja, observou o título, observou a figura, observou as palavras cognatas e olha que legal, a resposta estava no título. Então eu não precisei ler todo o texto para poder compreender. Se eu não tivesse seguido as 5 orientações, eu possivelmente começaria pelo texto e iria perder tempo lendo todo o texto para chegar a uma informação que estava no título. Lógico que isso não vai acontecer sempre. Esse foi só um exemplo que eu peguei para mostrar para vocês que nós temos essas estratégias de leitura que vão nos ajudar a inferir a ideia do texto de uma forma mais tranquila, de uma forma mais eficiente. Vocês têm mais outros exercícios para fazer, para treinar essas 5 orientações e colocar em prática cada uma delas. Nas próximas aulas, nós iremos ver pontos mais específicos em relação às estratégias de leitura, à interpretação de textos em língua inglesa. Mas pode ficar certo que é muito fácil, é muito prazeroso você interpretar um texto em inglês. E, se você seguir as 5 orientações, certamente você terá êxito na prova do Enem. Um forte abraço e até a próxima.